Minha produtividade, minha vida, os meus dias, toda a minha rotina ganharam muito mais leveza e muito mais produtividade depois que eu passei a utilizar a metodologia do Ivy Lee. O método é tão simples e fácil de implementar que muitas das vezes ele é considerado um método muito bobo, mas ele funciona exatamente pelo fato dele ser simples e básico. Bom, e se você assistiu o vídeo de planejamento de 2026 e você percebeu que eu comentei que eu gostaria muito que esses vídeos virassem vídeos mensais aqui com o tema Planeje-se Comigo, e ao invés de nós, de fato, planejarmos o mês de fevereiro, eu sei que eu estou devendo, né? Vocês me pediram no comentário, para falar um pouquinho mais sobre o sistema de Bullet Journal, como que eu organizo, eu vou trazer isso para vocês. Mas eu achei essencial e muito mais lógico eu mostrar e compartilhar a metodologia que tem feito muito sentido por aqui, tem feito realmente os meus dias serem mais prazerosos e de fato eu consigo fazer aquilo que eu determino no meu dia. Então, para fevereiro será isso e em março eu trago para vocês todo o meu sistema de Bullet Journal. Combinado? Dito isso, já deixem o seu like. Comentem aqui se vocês conhecem essa metodologia, o que vocês acharam no final do vídeo. E se fizer sentido, você compartilha para alguém, porque ajuda muito o meu trabalho e ajuda esse vídeo aqui a atingir outras pessoas. E essas outras pessoas se beneficiarem de uma metodologia mais simples e básica para a gente, de fato, ser muito mais produtivo. Ivy Lee era um consultor de produtividade que acreditava em uma coisa acima de tudo: clareza para além da complexidade. Ele acreditava que se você tiver clareza o suficiente para desenvolver uma forma, um planejamento, uma metodologia simples e básica, funcionaria muito melhor do que você ter algo muito complexo e que quase você não usa. Por volta de 1918, Ivy Lee foi convidado por Charles, que era presidente de uma das maiores siderúrgicas dos Estados Unidos naquela época. E tinha homens que estavam extremamente sobrecarregados e com essa sobrecarga eles não estavam trabalhando na melhor fase que poderiam, não estavam executando as suas demandas como deveria estar sendo para, de fato, ter uma produtividade naquela área, naquele trabalho. Então, ele convidou a Ivy Lee para que pudesse resolver, então, essa demanda, essa dor sentindo perante os seus colaboradores. Daí, é muito engraçado, você pode estar achando que ele entregou uma super mentoria, uma super consultoria, um super plano elaborado, mas não. Por acreditar que a clareza está acima da complexidade, Ivy Lee virou para Charles e falou: eu vou te implementar um simples hábito diário, nada além disso. Então, sua instrução para Charles foi: no final de todo dia trabalhado, você vai pegar um pedaço de papel, ou gente, pode pegar o celular, o que for, e você vai colocar 6 tarefas. Apenas 6 tarefas que você precisa executar no dia seguinte. E a Ivy Lee continua dizendo: essas 6 tarefas precisam ser elencadas por ordem de prioridade. Então, é colocar no papel de forma avulsa as 6 tarefas e entender, compreender e ver quais delas são as prioridades. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E ele deixa muito claro que no dia seguinte, ao iniciar o trabalho, a gente vai começar pela primeira tarefa, que tem maior prioridade no nosso dia, nesse caso. E a gente só vai para a segunda depois que a gente finalizar a primeira. A Ivy Lee tinha tanta convicção e certeza da sua metodologia que ele vira para Charlie e fala: testa a minha metodologia por algumas semanas. Depois você me conta o que achou e se tiver valido a pena, você me manda um cheque. Bom, a bateria do microfone foi com Deus, mas vamos continuar por aqui. Com certeza vocês vão sentir essa oscilação no áudio, mas eu vou tentar fazer um parâmetro e deixar bem parecido na edição, mas com certeza o áudio não vai ter a mesma qualidade. Mas não sai do vídeo, continua aqui, porque eu tenho certeza que isso aqui vai mudar de fato a forma que você planeja os teus dias. Como eu estava dizendo, a Ivy Lee, ele diz para Charles que não precisa pagar ele naquele momento, que era para testar a metodologia. Depois de algumas semanas, Charles iria relatar para a Ivy se valeu a pena e aí sim fazer o pagamento. E foi exatamente isso que aconteceu. Charles, depois de alguns meses, enviou para
a Ivy Lee um cheque que hoje equivale a milhares de dólares. E foi assim que a metodologia de Ivy ficou conhecida e é implementada em vários segmentos, né? Aqui aconteceu na questão produtiva de uma siderúrgica, mas a gente aplica para nossa vida, para o nosso trabalho, para todos os âmbitos que nós julgarmos necessários. E por que que esse método funciona tão bem? Simplesmente pelo fato dele ser simplório. Ou seja, você não precisa pensar muito, elaborar muito, ter tantos recursos assim para executar essa metodologia, porque só vai te pedir algumas renúncias, escolhas mais assertivas e 15 minutos todos os dias no fim do teu trabalho para planejar o seu dia seguinte. E dentro dessa metodologia existem 3 pontos que nos fazem trazer uma certa reflexão e nos comprovam por que esse método funciona. Primeiro, ele nos leva a aceitar os nossos limites. Por a gente escolher apenas 6 tarefas, nem mais, nem menos, ele nos mostra que nós precisamos entender os nossos limites e que não vamos dar conta de tudo. Por isso a gente precisa ser muito intencional na nossa escolha e fazer exatamente aquilo que precisa ser feito todos os dias, de forma diária. E é claro que aqui você vai adaptar para o que faz sentido para você. Mas ainda assim, escolhendo apenas 6, vai ter dias que vai demandar mais tempo, a gente não vai conseguir fazer, então a gente vai passar para o dia seguinte. Mas é importante que a gente tenha apenas 6 para a gente ter uma direção muito mais objetiva do caminho que a gente precisa seguir no nosso dia. O segundo ponto é que a gente aprende a priorizar. Por a gente ter que colocar 6 tarefas em ordem de prioridade, a gente vai conseguir desenvolver a nossa percepção do que realmente eu preciso investir o maior tempo, de tempo mesmo e energia cognitiva para executar aquela tarefa, fazendo com que a gente tenha escolhas reais e não apenas desejos ilusórios do que a gente gostaria de fazer. E por fim, a execução, porque uma coisa bem feita muda tudo, muda a forma que a gente vai ver o dia, a gente vai finalizar o dia no sentido produtivo, no sentido felizes, porque nós fizemos aquilo que nós colocamos num pedaço de papel que faríamos. A gente honra com o compromisso conosco mesmo. E ao fazer uma tarefa por vez, a gente garante um bom resultado. Nada que supere o básico bem feito. Isso que a parte da execução, fazer uma tarefa por vez, nos leva de fato a um básico bem feito. E por termos apenas 6 tarefas, nós conseguimos facilmente lidar com os imprevistos que acontecem no nosso dia. A gente sabe claramente que todos os dias podem surgir imprevistos, algo pode sair fora do controle, mas a gente tem um controle maior por ter somente 6 tarefas para remanejar. Imagine se você tivesse 10, 15, 20, se você lota a tua agenda só para complementar o teu tempo. Então a gente consegue de fato lidar com imprevistos. Confesso que no início não vai ser fácil você olhar para um pedaço de papel e colocar apenas 6 demandas. Você que está acostumado a lotar a agenda, achar que ser produtivo é fazer inúmeras coisas. Mas com o tempo, persista, porque com o tempo vai valer muito a pena e você vai sentir uma liberdade de tempo, uma liberdade cognitiva, você vai ter muito mais energia, você vai estar muito mais disposta e você vai ficar muito mais feliz. Você vai receber dopaminas porque você vai dar aquele check e ver que você fez tudo aquilo que você comprometeu consigo mesma. Não com o outro, mas com você mesmo. Então não desiste. Testa aí, testa durante o mês de fevereiro e depois você volta neste vídeo aqui para me contar como foi usar essa metodologia, o que mudou, o que trouxe de benefício. E eu vou ficar muito feliz de saber se vocês testaram ou não essa metodologia e algo que mudou, literalmente, no sentido total da palavra, mudou a forma que eu vivo os meus dias. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostam de vídeos que falam um pouquinho mais de métodos de produtividade. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.